Ei, gente, olá? Tudo bem? Vamos lá? Vamos continuar com os problemas clássicos de resultante centrípeta? Vamos sim. Já vimos a lombada, já vimos a atração nos fios, plano vertical, plano horizontal. O plano horizontal vai aparecer também em outros fenômenos. Nós temos agora aqui o globo da morte. O globo da morte, eu não sei se você já teve curiosidade de observar, mas é uma atração circense. Uma gaiola esférica, onde um, dois, três ou quatro motociclistas descrevem lá os seus movimentos circulares sem colidirem no interior da gaiola, do globo da morte. O que nós vamos analisar aqui é o seguinte, basicamente. Quando o motociclista passa pelo ponto mais baixo e quando o motociclista passa pelo ponto mais alto do globo da morte, muito cuidado que o motociclista está na parte interna, ok? Por quê? Então vamos representar aqui, olha só. As forças que atuam no motociclista no ponto mais baixo e no ponto mais alto. Vamos lá então. Você sabe que a gente sempre inicia por ela a representação da força peso em ambos os casos. Vamos agora, então, à representação da normal. Ok. Como ficaria, então, a representação da reação normal sobre o motociclista para o ponto mais baixo e para o ponto mais alto? Vamos lá? Vamos começar aqui pelo ponto mais baixo. Estou aqui representando a força de reação normal do globo da morte sobre o motociclista para o ponto mais baixo. Importante. No ponto mais alto do globo da morte, observa que o motociclista, estando na parte interna, empurra esse trecho do globo da morte para cima. E o globo da morte o que faz? Empurra o motociclista para baixo, para o seu interior. Observa que a reação normal, lá bem lá, no ponto mais alto, ela é vertical para baixo, no mesmo sentido da força peso. Ok? Estão separados os pontos, ponto mais alto, ponto mais baixo. Vamos representar agora a direção e o sentido de quem? Da nossa resultante centrípeta, que deve apontar sempre para o centro da trajetória. Sempre apontando para o centro da trajetória para te dar a informação de quem é a maior força, caso haja uma necessidade de subtrair, visto que tenham sentidos opostos, ou somar, no caso aqui, como você está vendo ali, a normal e o peso no mesmo sentido. Vamos agora para o ponto mais baixo, vamos orientar a resultante centrípeta, observa do ponto para o centro da trajetória, acabei de representar a resultante centrípeta em ambos os casos. Aqui eu tomei como sentido de giro do motociclista o sentido anti-horário no interior do globo da morte. Ok? Perfeito. Vamos fazer as análises para ponto mais alto e para ponto mais baixo do globo da morte. Vamos lá. Para o ponto mais baixo, sentidos opostos, vamos subtrair. A reação normal está no sentido da centrípeta, então no ponto mais baixo, M menos P vai ser igual a... Bom, observe que até agora a gente está levando em consideração a velocidade linear, mas pode ser a velocidade angular. Não se preocupe que nós vamos fazer certamente exercícios envolvendo a velocidade angular. O que a gente está fazendo aqui, nos atendo apenas à análise da resultante centrípeta para os pontos mais importantes ali do movimento, por exemplo, do globo da morte, tá bom? E nos demais exercícios também. Atenção para o ponto mais alto, tanto a força peso quanto a reação normal possuem mesmo sentido, então elas deverão ser somadas, ok?
N mais P vai ser igual a mv ao quadrado sobre R, ok? Vamos dar um capricho aqui, olha. N mais P igual mv ao quadrado sobre R. Muito bem. Eu deixei esse finalzinho aqui para que você entenda uma possibilidade que nenhum de nós gostaria que acontecesse assistindo uma atração dessa em uma praça, em um circo. Vamos supor que um motociclista, ao descrever o seu movimento no interior do globo da morte, o faça com uma velocidade não tão grande. O que aconteceria? Bom, vamos lá. Se o motociclista chegar até o ponto mais alto da trajetória com uma velocidade inferior a um valor mínimo, ele não conseguirá cumprir o ciclo, então, a circunferência no interior do globo da morte. Existe a necessidade do motociclista ter uma menor velocidade para que ele complete o ciclo ou o círculo dentro do globo da morte. Essa velocidade mínima, ela depende basicamente de dois fatores. Da aceleração da gravidade no local, que é sempre aquele valor constante, e agora, muito importante, depende do raio do globo da morte. Essa velocidade, para ser calculada, é uma expressãozinha muito pequenininha, tá? Essa velocidade mínima, quando se pedir, vamos chamar por, olha lá, vamos chamar por Vmin, velocidade mínima para o ponto mais alto. Bom, como a gente já conversou, depende apenas de dois fatores. Da aceleração da gravidade, que a gente já comentou, e o raio do globo da morte, ok? Forneceu o raio 5 metros, a velocidade mínima é um determinado valor. Se o raio do globo da morte vale 6 metros, tudo em metro, a velocidade mínima passa a ter outro valor. Vamos verificar como é que funciona, então, essa velocidade mínima e a análise das forças nos pontos mais alto e baixo. Vamos lá.